Um, dois, três. Modéstia, né? Vídeo passando de uma forma caseira, mas é a contribuição do conhecimento, processo pedagógico, ele é bem-vindo de qualquer forma. Lembrando que a gente ainda está aperfeiçoando essas aulas em termos de estrutura, mas nós vamos chegar lá. Galerinha, para vocês, o que seria célula? Me dê um conceito de célula. Antigamente, né, célula era só apenas aquela unidade fundamental dos seres vivos. As pessoas ensinavam nas escolas, os professores, né? Célula, anote aí, crianças. Célula, foi assim que eu aprendi. É a unidade fundamental dos seres vivos. Não está correto. Mas também está muito generalizado. A gente sabe que não é só isso. De outra forma, na escola também víamos dizer que a célula é dividida em membrana, citoplasma e núcleo. Também não está errado. Mas vamos lá. O que seria um conceito mais completo ou complexo de célula? Lembrando que célula você vê no ensino fundamental hoje, né? Você vê no colegial, no ensino fundamental, na escola, e volta a ver novamente célula com um teor maior, mais complexo, no ensino médio, a partir, geralmente, do primeiro ano do ensino médio. É uma unidade só de citologia. Citologia é um ramo da biologia, uma área da biologia que você vai estudar a célula e suas particularidades, digamos assim, certo? E quem for fazer áreas ligadas à biologia ou à própria biologia na faculdade, vai ter uma disciplina, uma cadeira, como chama, só de citologia, só de célula. E geralmente, quando se estuda célula, é importante que você estude célula atrelada ao laboratório, atrelada à microscopia. Na verdade, o que a gente vê nas escolas é uma deficiência muito grande por não existir um laboratório de biologia. Seria essencial. Seria um sonho de uma escola ou mesmo dos alunos estudarem célula em sala de aula e depois ter a parte prática em laboratório. Eu, enquanto professor, eu dou meus pulos. Começo a colocar no meu planejamento que eu tenho que ter aulas práticas para dar biologia. Isso vai muito também de profissional. Às vezes eu tento levar os alunos junto aos laboratórios de universidades da minha cidade, na verdade, e eles têm que trabalhar com o laboratório para unir a teoria e a prática. Fazer a microscopia celular. O que é isso? É você montar uma lamínula, com saliva, com resquícios de sangue, o esfregaço que chama-se, com cebola, casca de cebola. Aí você vai, depois da teoria explicada em sala de aula, verificar o que você entendeu na teoria e fixar na prática. Mas tem que ter a microscopia. Hoje se tem a microscopia eletrônica, que é muito mais, a resolução muito melhor para você visualizar algumas estruturas celulares. Por exemplo, a membrana plasmática, que é um dos componentes da célula, ela só pode ser visualizada mediante a microscopia eletrônica. Lembra lá da teoria? Quem primeiro visualizou a membrana plasmática eletronicamente foi Singer e Nicolson. Lá eles observaram que a membrana plasmática ela não é uma estrutura inerte, parada. A célula não é uma estrutura inerte, parada. Um conceito mais viável para a célula seria que ela é uma unidade, ela é um organismo vivo, morfofisiológico da maioria dos seres vivos. Por que da maioria dos seres vivos? Porque a gente sabe que tem seres vivos como os vírus, que são acelulares. Os vírus, eles só têm atividade quando eles estão parasitando uma célula. Eles são intracelulares obrigatórios, parasitas intracelulares obrigatórios. Então a célula, ela é uma unidade, repetindo, é uma unidade morfofisiológica da maioria dos seres vivos.
Na maioria, porque eu falei dos vírus, que é um ser vivo à parte. Morfo, em função da forma que diferentes células adquirem. A ideia que nós temos é que a célula é algo circular, não é bem assim. A célula, assim como a membrana que eu acabei de falar, ela não é inerte, não é parada. Ela é viva, é um organismo vivo. Então, principalmente dessa estrutura que fica mais externa, que é o envoltório celular, que nada mais é do que a membrana celular, ela adquire diversas formas em função dessa membrana. A membrana também não é inerte. Ela adquire várias formas, a membrana, justamente para desempenhar alguma função no organismo. Seja para capturar um corpo estranho, né? Seja para aumentar a sua superfície, para elementos saírem de um meio extracelular para um meio intracelular. Por isso que ela não pode ser totalmente circular. Por isso essa morfofisiológica, porque fisiológica é relacionada à função que aquela célula, enquanto tecido, que a célula se agrupa e forma um tecido para formar os órgãos. E os órgãos desempenham diversas funções no organismo. Então esse seria um conceito de célula mais complexo. A gente sabe que existem dois tipos celulares principais: a célula eucariótica e a célula procariótica. A célula eucariótica existe nos seres vivos animais superiores, vamos dizer assim, os animais superiores. Existe nos seres vivos vegetais, né? Existe ainda em micro-organismos a célula eucariótica, como protozoários, fungos, certo? Protozoários, fungos, micro-organismos que têm célula do tipo eucariótica. Mas, professor, o que é uma célula eucariótica? A célula eucariótica é aquela que tem um núcleo organizado, um núcleo com um envoltório chamado de membrana nuclear. Então, a célula eucariótica é uma célula mais complexa, mais organizada, mais compartimentalizada. Compartimentalizada significa dizer que é uma célula que tem além da membrana celular, ela tem a nível ali do citoplasma, que é aquela região maior da célula, ela tem endomembranas, e essas endomembranas, elas protegem e se interligam às organelas citoplasmáticas ou organoides. Então é uma célula mais complexa, mais organizada. A célula vegetal e a célula animal são células eucarióticas, assim como tem células no micro-organismo, como protozoários e fungos também, que são eucarióticas. Quando você for caracterizar um ser vivo, tem que dizer qual é o tipo celular, se é eucariótico ou procariótico, certo? A célula procariótica, geralmente, são as bactérias que têm essa célula procariótica. O ser vivo que tem célula procariótica são bactérias. Não tem uma membrana nuclear, não tem um núcleo organizado, por isso que é procariótica. E esse material fica disperso no seu citoplasma. Na eucariótica, não. Esse material, esses componentes, essas estruturas, ficam organizados em endomembranas. Cada um com sua particularidade. Geralmente o professor, quando ele está em sala de aula, ele manda que os alunos desenhem uma eucariótica e uma procariótica. E ele ainda descreve os tipos celulares, as estruturas, as organelas, as organoides, os organoides celulares que tem numa célula eucariótica e que tem numa célula procariótica, ou não tem numa procariótica e tem na eucariótica. O que é uma célula vegetal? Quais os principais organoides, organelas que tem numa célula vegetal, eucariótica vegetal, e numa célula eucariótica animal. Aí ele vai chamar atenção para essas estruturas que geralmente são abordadas nas provas escolares e até mesmo em vestibulares. A função de cada organela. Gente, esse foi um momento celular. Existem muitos conceitos, muitas particularidades sobre o estudo da célula. Foi apenas célula em 10 minutos, certo? Para você ficar ligado. Início de ano, início de semestre, vamos voltar a estudar, vamos nos preocupar em organizar nosso tempo de estudo. Lembre-se, você na vida escolar principalmente, você tem que reter o conhecimento em sala de aula e não decorar para a prova simplesmente. Quando você retém o conhecimento, você armazena numa memória chamada de memória RAM, que fica armazenada como se fosse um arquivo. Você tem que dormir bem também para absorver as informações que você aprendeu durante o dia.
E quando você aprendeu, assimilou em sala de aula, que é a melhor forma de aprender determinado conteúdo é em sala de aula. Não tem negócio de cursinho, videoaula, não. É na hora da aula e tirar as dúvidas com o professor. Aprendeu, assimilou, reteve o conhecimento. Quando você voltar a ler novamente aquele assunto, você vai lembrar facilmente. Agora, se decorou apenas, esquece. É isso que você tem que prestar atenção, é dessa forma que você tem que se organizar para estudar para o vestibular, para o Enem, até para as provas escolares. Valeu? Célula em 10 minutos. Abraços!